Ucrânia agora pode claramente perder a guerra contra a Rússia. Seu maior aliado desde o início do conflito, os Estados Unidos, agora se vê aos poucos distante dos ucranianos, em decorrência da grande pressão dos cidadãos norte-americanos por conta dos altos custos dessa ajuda, chega-se a um impasse. E como todos sabem, as eleições nos Estados Unidos devem ocorrer ainda esse ano, com Donald Trump deixando muito claro que deve não permanecer custeando a Ucrânia, caso seja eleito, obviamente. Fala, combatentes, sejam bem-vindos ao Mente Militar. Bom, evidentemente, desde o primeiro dia da invasão russa ao território ucraniano, os Estados Unidos assumiu a frente e foi o país que mais dispôs de suprimentos militares à Ucrânia. Somente do primeiro dia de conflito até outubro de 2023, os Estados Unidos contribuíram com cerca de 1,2 trilhão de reais ao país de Zelensky. Uma pesquisa aponta que a porcentagem de norte-americanos descontentes com a ajuda militar à Ucrânia saltou de 21% para 41%. Os mesmos acreditam que a ajuda aos ucranianos é excessiva. Sem a contribuição dos Estados Unidos, obviamente, muito dificilmente a Ucrânia conseguirá sobrepor os russos, que têm feito o possível e impossível para se manter de pé, apesar de toda a ajuda do Ocidente aos ucranianos. Bom, em meio à guerra na Ucrânia, um outro grande conflito veio à tona. O ataque do Hamas a Israel reacendeu uma desavença de muitos anos. E claro, mais uma vez, os Estados Unidos assumiram-se como o principal aliado dos israelenses. Em meio a esses gastos exorbitantes dos Estados Unidos em contribuições a países em conflito, algo indica que os cidadãos norte-americanos são mais simpatizantes à ajuda em Israel do que à Ucrânia, pelo menos nesse momento. Então, de fato, muitos fatores e indecisões rodeiam os líderes dos Estados Unidos no momento que estamos vivendo. E como dito anteriormente, para contribuir com isso tudo, as eleições se aproximam por lá, com o país estando bastante dividido. E apesar de todas as polêmicas e acusações, é muito provável que Donald Trump seja eleito novamente. Bom, e com pouco orçamento, poucos armamentos e com efetivo militar decaindo aos poucos, é difícil enxergarmos um futuro promissor para a Ucrânia nesse conflito, sem contar o cansaço e a fadiga de uma guerra que agora caminha para o terceiro ano de duração. Obviamente, existem fatores negativos dos dois lados, mas temos visto que a Rússia de Vladimir Putin tem se aproximado e buscado armamentos em um país que pouco se comunica com o mundo, a não ser para fazer ameaças, a Coreia do Norte. A Ucrânia já afirmou que encontrou de fato mísseis norte-coreanos em seu território após ataques russos. Bom, sem a ajuda dos Estados Unidos, os ucranianos podem até se manter no campo de batalha, haja vista que os europeus ainda custeiam o país em conflito. Porém, com o passar do tempo, isso tudo deve se desgastar como já vem ocorrendo. Muito dinheiro está sendo queimado por ali sem que haja um avanço significativo. Documentos secretos da Alemanha foram vazados nos últimos dias. O conteúdo contido ali dizia que muito provavelmente a Rússia aproveitaria as eleições norte-americanas no fim do ano para intensificar os ataques na invasão, conquistando de fato os territórios invadidos. Bom, como você acha que será o desfecho desse conflito? Algo é fato, a Ucrânia vive um momento bastante delicado e de indecisão em relação à guerra.